Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Corinthians The Best. Vamos ver o que o Chico Garcia falou a respeito da contratação do Corinthians de Zacarias. Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, o Corinthians anunciou o marroquino Zakaria Labiad. Tá todo mundo chamando aí do amigo do Memphis, né? Porque o Memphis Depay indicou, mas eu tô achando curioso que todo mundo encara isso como se fosse um problema. A gente já falou a respeito disso aqui, uma oportunidade de mercado. Realmente ele tem uma ligação com o jogador, eles atuaram juntos lá no PSV, isso tem um bom tempo, é verdade. Ele estava no futebol chinês, um agente livre, né, livre de mercado, e diante da necessidade de reforços e dificuldade financeira que o Corinthians vive, o Memphis foi lá e avisou o Marcelo Paz, a comissão técnica, tem um cara aí que tá ficando livre no mercado, poderia vir num salário adequado às condições do clube. Conheço, atestou a qualidade do cara, né? E o Corinthians também, obviamente, fez as suas consultas através do seu departamento de scout e tudo mais e entendeu que o cara poderia ser um bom reforço. O Zakaria Labiad, ele é naturalizado marroquino pelos seus pais, mas na verdade ele tem a mesma nacionalidade do Memphis. Ele é da base do PSV e ele é um holandês, ou um neerlandês, ou um natural dos Países Baixos, né? Porque a Holanda, vocês sabem, é aquela região mais central ali que a gente, né, se habituou a chamar todo mundo que nascia no país de holandês, mas na verdade é originário daquela região mais central da Holanda, mais capital, digamos assim, né, do centro financeiro. Agora, o correto é falar que é dos Países Baixos, né, ou um neerlandês. Que é a mesma nacionalidade do Zakaria. O que me chama a atenção nessa história, ele está chegando aí com 33 anos, né? Veio do futebol chinês, não joga desde novembro, então ele está readquirindo uma forma física, ele está, desde do derby, né, da derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena, presente no estádio. Só agora conseguiu ser regularizado por conta de uma questão de visto de trabalho, questões mais burocratas, né? Porque, enfim, né, um estrangeiro que está vindo aqui, primeira vez dele no país, então uma série de questões que foram resolvidas, ele já está no bid, pode jogar, aquela coisa toda. Mas ele ainda não tem uma condição ideal para você poder colocá-lo em campo. Então, assim, pode ser que ele ganhe alguns minutos, pode ser que daqui uma semana, 10 dias ele comece a entrar, vai depender muito do que o Dorival pretende com ele. O que me chama a atenção nessa história toda é que, assim, o Dorival, ele não está fazendo muita questão. Pode ser uma sensação, né? Por ele ter dito que não conhecia o jogador, que não foi ele que pediu, deixar claro que não foi um pedido dele, do tipo assim, se não der certo, não venham jogar no meu aqui. Eu fiz algumas indicações, mas meio que me empurraram o jogador. Essa é a sensação que me passa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele refere o tempo todo que faz parte do elenco, que vai ser integrado, vai ser utilizado, aquela coisa toda. Claro, né? O Dorival também é um funcionário do clube, né? E o clube entendeu que seria uma contratação interessante. Eu não tenho nada para dizer para vocês em relação à projeção com esse cara. Porque eu até fiz alguns palpites aqui recentes de algumas contratações do Corinthians e fui um pouco ousado aqui com vocês e disse assim, olha, esse André Carrilho, ele tá vindo junto com o Memphis, eles foram anunciados juntos. E falei para vocês assim, cara, tenho alguma vaga lembrança dele no futebol peruano, seleção peruana, esse cara joga muita bola, esse cara vai chegar e vai jogar aqui. Eu não imaginei, inclusive, que ele fosse atuar por dentro muitas vezes no time do Ramon Dias. Depois ele teve uma lesão, mas é um cara de muita qualidade técnica, um cara que se identificou muito rápido com o Corinthians. O André Carrilho realmente acho que deu certo, né? Dá pra gente dizer dessa maneira. E eu na época falei, cara, o Carrilho, olho nesse peruano aí, cara, ele é bom de bola, aquela coisa toda. O Matheus Pereira, esse que chegou recentemente do Fortaleza, falei também, esse cara tá vindo meio tímido e tal, mas ele é base do terrão, já lembro dele jogar aqui, ele tem qualidade técnica, ele pode encaixar ali no meio e tudo mais. Acho que o Matheus Pereira é também uma contratação interessante, tá conseguindo ajudar, seja como titular, seja entrando no segundo tempo, um cara que incorporou o setor. Hoje se você conta com ele no time, você não sabe se ele é titular ou reserva, você fica tranquilo, do tipo assim, Matheus Pereira tá em campo. O Zakaria Labiad, eu confesso para vocês que eu não sei. Sabe por quê? Porque assim, são muitas variáveis. E quando eu digo eu não sei,
eu estou colocando o benefício da dúvida, inclusive para que ele possa dar certo. Porque o que eu acho errado, que alguns coleguinhas meus fazem, e torcedores também, acho errado, é quando a gente toma uma decisão, quando a gente tem uma opinião definitiva sobre algo que não pode ser definitivo, porque a gente não sabe, o cara não chegou. Eu não posso dizer que ele vai ser um craque, ao mesmo tempo que eu não posso dizer que ele não vai jogar nada, porque ele não chegou ainda. Então, nesse caso, eu tirei meu time de campo e resolvi esperar. Mas pro bem e pro mal. Ok, o Dorival não pediu, tá meio reticente com o cara. Ok, o cara é uma indicação do Memphis, embora tenha passado pelo scout. É uma contratação aleatória, isso é inegável. Ninguém imaginava, né? Um amigo do Memphis, holandês, naturalizado marroquino, que tava lá na China, sem jogar há algum tempo. Claro que é uma contratação aleatória. Mas por que a gente não espera? E se, de acordo com as informações que a gente tem, ele tem essa qualidade técnica para poder contribuir? É que às vezes depende de uma adaptação. Eu cito o exemplo do Francis Amouzou, que é um belga que fala francês e inglês também, né, que chegou no Grêmio e, cara, ele ficou meses isolado sem conseguir jogar. Ele só começou a melhorar no Grêmio quando o Carlos Vinícius, que é o centroavante, que jogou na Inglaterra, que fala inglês, começou a trazer ele para perto e tal, né? E começou a falar com ele, se comunicar com ele. E aí o Amuso começou a se soltar no vestiário. Ele, inclusive, é muçulmano, tá praticando o Ramadã, né? Não sei qual é a situação do Zakaria Labiad, daqui a pouco tem essa condição também. Então, jogadores que ficam, né, horas sem comer, então tem um impacto físico também. Então, cara, é uma realidade diferente, idioma, língua, religião. Às vezes o cara tem uma dificuldade para se adaptar ao Brasil. Nosso país é muito diferente. Então, eu não posso dizer aqui que ele vai jogar na arrancada. Ele tem um contrato só até dezembro, né? Então ele vai ter que dar algum tipo de resposta. Mas são muitas variáveis, gente, para a gente poder tomar qualquer tipo de opinião definitiva em relação a ele. Inclusive, repito, para o mal ou para o bem. Vamos ter que esperar. O certo é que ele foi anunciado, está à disposição, está treinando já há algum tempo e o Dorival vai ver nos treinamentos, né? O Dorival, a gente precisa confiar na experiência que ele tem de muitos anos de futebol. Se o cara tiver um molho, se ele souber jogar bola, se ele tiver um entrosamento bem, ele chegar com o respaldo de um líder do elenco como é o Memphis, eu acho que já facilita bastante. Porque aí o Memphis abre esse caminho, né? Em termos de relacionamento, em termos de entrosamento com a galera, até mesmo de conversa com o treinador. Ele gosta de jogar mais assim, assado, aquela coisa toda, na comunicação. Então, facilita muito a vida do Zakaria. E depois a gente vai ver em campo, né, gente? Não adianta nem eu dizer para vocês que ele tá treinando isso, aquilo, que ele tá treinando bem, porque quando a bola rola é que a gente vê exatamente o resultado. Então, vamos aguardar. Acho que é bom ter cautela e canja de galinha nunca faz mal a ninguém. Daqui a pouco o cara não performa, não adapta, chega a dezembro, vai embora e, bom, acontece. E aí os críticos, né, do Memphis, que indicou e tudo mais, vão sair da toca. Daqui a pouco ele chega e... assim como o Memphis, assim como o Amuso agora lá no Grêmio, assim como, sei lá, o Lúcio Acosta no Fluminense, assim como outros jogadores que chegam aqui, e performam, estrangeiros, né, se adaptam e tudo mais, e então vamos aguardar. A grande notícia para esse final de semana, para o jogo contra a Lusa, a Portuguesa, no Canindé, às 8h30 da noite, é a volta de Breno Bidon. Eu não sei se ele vai começar como titular, mas ele será relacionado. O Bidon sofreu um estiramento muscular e já cumpriu aí o seu prazo de recuperação, não foi algo tão grave assim. O Bidon que completou inclusive 21 anos nesta sexta-feira. Parabéns ao Bidon, a toda a sua família. Um moleque maravilhoso, que eu sou muito fã do futebol dele. Não o conheço, nunca conversei. Talvez devo ter entrevistado ele algumas vezes, agora eu não me recordo. Mas o Bidon, sou um admirador. Acho que ele tem talento para jogar fora do Brasil, com certeza, e para continuar ajudando o Corinthians. Ele amadurece cada vez mais, evolui cada vez mais. E olha que a gente está vendo uma evolução ou uma recuperação, um resgate do Rodrigo Garro, que detém a função que o Bidon estava exercendo. Mas agora o Dorival, né, daqui a pouco ele dá uma mesclada,
né? Coloca um jogador aqui, outro ali, deixa o Bidon, por exemplo, para segundo tempo, começa com o Garro, coloca no segundo tempo contra a Lusa. Aí no jogo seguinte ele começa com o Bidon, deixa o Garro descansando. Daqui a pouco ele joga os dois juntos, dependendo da partida. Que bom, que bom. Não me importo com isso, não me incomodo. Não, Chico, mas quem é que sai? Pô, não dá para jogar todo mundo. Não me interessa. É jogo a jogo, dependendo da questão física, do adversário, da competição, da necessidade de você precisar rodar o elenco de 3 em 3 dias. Não me importo. O importante é estar todo mundo a pleno. E o Corinthians melhorou o seu grupo nesse sentido. Então, o Breno Bidon voltando, seja titular ou segundo tempo, cara, fortalece muito aquele meio-campo. E olha que tem bons valores ali, Matheus Pereira que eu citei, o próprio Alan que chegou muito bem, o Charles que oscila bastante, então, mas é mais uma peça por ali. Tem o Ranieri, né? Como é que eu vou esquecer do Ranieri, que é titular? Então tem muita gente ali pro setor. Mas o Bidon é o Bidon, né? O Garro que eu citei, né? Que tá crescendo, voltando a crescer. O Bidon tá numa fase muito boa, né? Numa confiança muito boa. Então o retorno dele eu trato como importante. Depois a gente vai tentar projetar essa escalação contra a Portuguesa, porque foram muitos jogos com titulares, né? Uma força quase que máxima, uma atenção, uma prioridade ao Brasileirão, o que eu concordei, mas agora é decisão. Então, se o Corinthians cai para a Portuguesa nessa fase do Campeonato Paulista, a lenha vai descer, não tem jeito. Então, o Corinthians precisa fazer valer a sua supremacia, a sua qualidade técnica, o seu elenco valioso, mesmo que seja num jogo único de quartas de final. E lá na frente a gente vê o que acontece. Então, torcida corintiana, o que você achou dessa nova contratação do Corinthians, do Zaccaria? Vai ser uma boa para nosso elenco? Deixe os comentários aí embaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixe seu like, beleza? Até a próxima. Valeu!